No ano de 1893, nos confins do sertão baiano, Antônio Conselheiro fundava, junto de seus seguidores, uma comunidade a qual deram o nome de Belo Monte. Era o Arraial de Canudos, onde cerca de 15 mil sertanejos decidiram viver uma nova condição de existência. Essa comunidade foi completamente destruída e sua população executada pela força do exército brasileiro enviado pelo então presidente Prudente de Moraes. A República recém-instalada se vê ameaçada pelas notícias que chegam ao Rio de Janeiro de um conflito entre fanáticos religiosos monarquistas e o latifúndio e o clero local. Mas o ocorrido, no entanto, diz respeito ao conflito originário entre os latifundiários do sertão baiano, que, temerários da autonomia conseguida pela comunidade de Belo Monte sob a égide de Antônio Conselheiro, se reúnem com o clero local para tentar pôr um fim naquela comunidade. Foram necessárias 4 campanhas para barrarem e destruírem a localidade. Então, a primeira campanha, em outubro de 1896, ocorre em função de um boato que chega em Juazeiro, que dizia estarem se preparando em Belo Monte para atacar Juazeiro, por conta de uma remessa de madeira não entregue. O boato não se concretiza, mas, mesmo assim, um destacamento da polícia de mais de 100 soldados seguem para a região sertaneja, liderados pelo tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Esse destacamento é surpreendido na madrugada enquanto acampados por seguidores de Antônio Conselheiro, liderados por Pajeú e João Abade, grandes companheiros de Conselheiro e responsáveis pela resistência do local. Apesar da ferocidade do ataque e da surpresa do mesmo, conta-se através de relatório do tenente Pires Ferreira que as baixas foram maior do lado da tropa de Belo Monte. Mas as tropas da polícia retrocederam. Então, a segunda expedição acontece em janeiro de 1897 e contará agora com mais de 200 homens, que novamente farão na tentativa de chegar a Belo Monte. Os conselheiristas, abastecidos pelas armas retiradas dos soldados da primeira batalha, tinham agora mais poder de fogo e infligem grandes danos na tropa do Major Febrônio de Brito. As notícias que chegam na capital são alarmantes. Aquilo que se iniciou como uma disputa regional já alcança o tamanho de um perigo nacional. Perigo direto à República, pois é conhecido o discurso de Antônio Conselheiro contra a República, demonizando-a e atribuindo o caos e o fim do mundo ao fim da monarquia. Para a terceira expedição em março de 1897, o presidente Prudente de Moraes envia um coronel já conhecido por sua experiência contra revoltas regionais. Coronel Moreira César, que impôs grande violência contra os revoltosos da Revolução Federalista no sul do país, segue para o Nordeste, com a esperança de impor por lá as baixas que obteve na revolta sulista. Com mais de 1.300 homens, a terceira campanha segue sem contar com as forças do lado conselheirista. Também estavam reforçadas por populares que se unem em defesa do homem santo, sim, de Antônio Conselheiro. Em sangrenta batalha na travessia da Serra são abatidos centenas de homens do lado governista, inclusive um comandante da expedição, Moreira César. O posto é passado ao coronel Pedro Nunes Batista Tamarindo, que morre no dia seguinte. Devido às baixas, a tropa decide por retroceder, carregando o peso de mais uma derrota. O resultado da derrota da terceira expedição se refletiu em Rio de Janeiro, com o fechamento dos jornais monarquistas pelo terror da tentativa de retomada do regime. Em resposta, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt,
prepara 2 colunas com mais de 4.000 homens, liderados por João da Silva Barbosa e Cláudio Amaral Savaguete, ambos generais. As 2 colunas são equipadas com as mais modernas armas da época. Em junho inicia-se a 4ª e última campanha, que consegue cercar a região de Belo Monte, após inúmeras baixas do lado governista. Mas, enquanto do lado dos sertanejos conselheiristas, as tropas estão bem equipadas, com as armas deixadas em campo de batalhas anteriores. Os sertanejos dominam a geografia do local. Sim, eles conhecem bem os caminhos do sertão. Já do lado governista, os homens não recebem o auxílio necessário do Estado. O exército não consegue suprir as tropas que sofrem com a fome. Para tentar organizar as remessas de suprimento, o próprio ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, segue para a região de Monte Santo, vizinha de Belo Monte. Em setembro, após os percalços iniciais, as tropas do governo conseguem fechar o cerco sobre a população de Belo Monte e a situação começa a virar em favor do Estado. A morte de Antônio Conselheiro, possivelmente por desinteria, é fundamental para a reviravolta e a vitória do exército, que promete aos populares de Belo Monte a liberdade ao se entregarem, mas executam todos indiscriminadamente. Homens, mulheres e crianças são executados por degolamento, pena conhecida como gravata vermelha. O fim chega ao povoado após a queda dos últimos 4 guerreiros que permaneceram ativos na luta. O exército contabilizou 5.200 casebres que foram completamente destruídos a fogo pela tropa. O corpo de Antônio Conselheiro é exumado, decapitado e queimado. Ao todo, mais de 12.000 soldados de 17 regiões do Brasil participaram desse que pode ser considerado o maior massacre em território nacional, com a morte de mais de 25.000 pessoas.